Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso Conteúdo Legal Cast. Semanalmente, sempre trazendo esses temas a respeito do direito. E hoje nós vamos falar de um tema aqui que é meio paradoxal. Antes disso, quero mandar um grande abraço a todos que nos acessam por todas as plataformas. Você que nos ouve aí pelo Spotify, você que nos assiste na íntegra no YouTube, muito obrigado por estar semanalmente com a gente. E você também que nos acessa nas demais mídias sociais, como o Instagram, assistindo aí tudo que fala, dando a seu curtida, seu compartilhamento. Muito obrigado por estar sempre com a gente. E na edição de hoje, ela é uma edição um tanto paradoxal, porque hoje nós vamos falar de podcast. Então, o tema do nosso podcast hoje é podcast. E para falar a respeito disso e trazer essa visão jurídica, para trazer essa visão política, deixa eu contar aqui quem está com a gente. Eu tenho até uma cola aqui para falar o nome do homem, que não é brincadeira. No episódio de hoje eu recebo um convidado muito especial, porque ele une teoria e prática como poucos. O professor André Regis, ele é doutor em ciência política por uma das mais prestigiadas universidades de Nova York, que é a New York School for Social Research. Eu levei uma semana para decorar isso. E também doutor pela UFPE, onde é professor associado. Já foi vereador por 2 vezes em Recife, né, por 2 mandatos, e também é advogado e foi conselheiro federal da OAB. Ufa! E aí, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Grande prazer estar aqui com você nesse seu podcast. Vamos bater um papo, né? Para mim, muito obrigado pelo convite. Foi dito agora recentemente em um evento que o podcast ele é a grande plataforma para 2025, a grande promessa na produção e distribuição de conteúdo. Sob o ponto de vista jurídico e também político, nessas áreas que você trafega, qual é a sua visão a respeito disso? Vendo eleição nos Estados Unidos, vendo esse mercado no Brasil também que cada vez cresce mais, a questão do podcast. Qual a sua visão dentro da sua área de atuação, professor, a respeito? Olha, eu vejo como um bom sinal, porque podcast é sinal de conteúdo, é sinal de ideias, de propostas, de aglutinação em torno de pessoas que pensam e que querem ouvir opiniões. Então é muito salutar para a política, para o direito, para a sociedade de uma forma geral, né? Então, acho que a grande vantagem do instrumento é que também a cada dia se transforma num veículo mais barato, né? de produção, de acesso. Então, não há uma barreira intransponível, como, por exemplo, ninguém precisa ter uma emissora de televisão, ninguém precisa ter uma emissora de rádio, ou ninguém precisa ter um jornal. Se você tiver um podcast, você pode falar, pensar, se expressar. Então, tem tudo a ver com política, com democracia, com direito à liberdade de expressão. Eu vejo muito positivamente. Isso é interessante, que é um movimento que acontece e o podcast, ele tem diversas... Aqui nós estamos gerando um podcast, que é um podcast no ambiente de vídeo, que é um podcast produzido, né, que as pessoas estão vendo. Mas isso também se torna um áudio, que o cara pode estar no carro ouvindo esse áudio, ele pode compartilhar esses pedaços em outras redes sociais. Então, a possibilidade de uso dessa mídia, ela é muito grande. Recentemente, aí eu quero a sua opinião a respeito disso, nós tivemos as eleições norte-americanas. Nos Estados Unidos tem Howard Stern, tem Joe Rogan, tem podcasters gigantes. Na sua visão, assim, na sua análise, você acha que o próprio presidente Trump lá, ele deu um pouco mais de atenção a essa mídia? E você acha que essa mídia, de alguma forma, fala mais próximo a alguma parcela da população, talvez de forma até mais silenciosa? O que você pensa a respeito disso, professor? Sim, eu acredito que parte do sucesso dele tem a ver com o uso mais adequado do meio. A quantidade enorme de veículos, de pessoas que tinham seu podcast propagando as ideias de Trump. E ele não apenas cuidou
da parte tradicional, assim, teve uma presença forte em televisão. Claro, lá nos Estados Unidos, inclusive, é uma divisão muito grande, né? Assim, dos veículos de comunicação, tendo um papel de pouca isenção até, né? Então, aquela fórmula tradicional... Eles se posicionam. De dizer, olha, esse aqui é um lado, esse aqui é o outro, e vamos procurar ouvir todas as partes. Isso morreu. E não é apenas se posicionar, é tomar partido e se engajar na campanha também. Então, uma coisa é dizer, olha, esse é o fato, você pode ter essa perspectiva de análise, você pode ter uma perspectiva antagônica, mas nós preferimos essa aqui, acreditamos que isso aqui é o melhor, por isso que é dentro da nossa linha editorial. Isso é, inclusive, algo que, vamos colocar assim, é honesto. É alguma coisa que é aceitável dentro do bom jornalismo. Sim. Outra coisa é você só selecionar o que vai machucar o seu oponente, que você escolheu politicamente, o veículo, e, por outro lado, selecionar temas que vão beneficiar o seu candidato. Então, os veículos de comunicação nos Estados Unidos passaram a se comportar dessa forma. CNN, MSNBC, por exemplo, fazendo campanha abertamente para Joe Biden e todas as notícias ruins concentrando em cima de Donald Trump. E, por outro lado, quem assiste Fox vê uma realidade completamente oposta. Donald Trump pode fazer o que quiser, vai ter o apoio da emissora. Então, isso faz com que o eleitorado ele até se divida, né? Eu não assisto Fox ou eu não assisto CNN. Se meu candidato for Kamala Harris, eu não vou para Fox. Se meu candidato for Donald Trump, eu não vou assistir CNN. Isso é ruim. Sim. Isso também está acontecendo no Brasil. Ou seja, o que acontece nos Estados Unidos termina aparecendo aqui também. Mas, nesse contexto, há uma necessidade de você ter canais que procuram sair dessa polarização extrema, não é? Que os Estados Unidos vivem e que nós aqui também vivemos de forma diferente. Sim. Então, por exemplo, há um espaço muito grande para novos veículos como o News Nation. Você tem aquele ex-âncora da CNN que foi colocado para fora, ele está lá no News Nation dando... milhões de seguidores. Andrew Cuomo, e a propaganda dele é: aqui você não tem viés, né? Aqui a gente vai procurar dar o equilíbrio. Então parece que está acontecendo, abrindo um espaço para o meio, para o centro, para a virtude do centro, né? Então o podcast pode ser um instrumento para quem quer se posicionar sem necessariamente se filiar a uma corrente de radicalização de um lado ou do outro. Isso é legal. E pensando assim, o podcast traz algo também bastante forte, é que para o advogado, e nós falamos disso aqui semanalmente, ele vende o seu serviço, ele vende a sua advocacia, a sua imagem através do conteúdo. Então, ele precisa produzir conteúdo e esse conteúdo ser veiculado de alguma forma para que as pessoas que têm aquela necessidade ou aquela dor, seja uma pessoa que precisa de um advogado especializado na área que seja, na área de comercial, na área penal, e aí as dezenas de áreas existentes, ele encontre ali numa rede social, encontre ali no Google, aquele conteúdo daquele advogado falando a respeito. E a questão dos podcasts, sob o ponto de vista de desenvolvimento de conteúdo, eles são interessantes, porque, por exemplo, o nosso papo aqui de 40 minutos, de 20 minutos, ele vai se tornar pílulas, ele vai se tornar pedaços de informação que vão ser transmitidas por nossas redes sociais e, assim, atingir esse público que precisa também formular o seu próprio podcast. Então, é algo muito inédito na história da comunicação mundial, uma pessoa ter essa oportunidade de entrar falando com suas próprias palavras, com seu próprio conhecimento, sem ter nenhum tipo de barreira, porque aqui não tem uma ANAC, aqui não tem uma agência nacional regulamentando, em nenhum lugar do mundo existe. E isso nos leva a outras fatias, então, que eu quero te perguntar agora.
Então, se eu posso vir aqui no meu podcast falar a respeito de aviação ou de séries de TV, perfeito. Provavelmente alguém vai ouvir dizer que uma série é legal ou não é. Mas e sob o ponto de vista político, como fica isso, professor? Quando as pessoas vêm e começam, então, soltar ali as suas opiniões, tal. O que você acha que pode acontecer, né? Você já entrou um pouquinho nesse tema. Agora eu quero te jogar essa granada aí. O que você acha que pode acontecer com esse poder todo vindo parar na mão assim das pessoas de forma aberta, né? Você pode abrir o seu podcast e falar o que você quiser. Quais impactos políticos tem nisso? Veja, enquanto você falava, eu estava raciocinando na perspectiva primeiro do advogado. Então, eu vou responder essa. Legal. Mas da perspectiva do advogado, eu acredito que o podcast ele permite que um advogado que não é professor, por exemplo, eu sou professor de Direito desde 1996. Eu me formei na Faculdade de Direito do Recife, a mais antiga do Brasil, né? Juntamente com a do Largo de São Francisco de São Paulo, fundada em 1827. Né? Um orgulho pertencer à Faculdade de Direito do Recife. Mas assim que eu me formei, eu comecei a lecionar na própria Faculdade de Direito do Recife em 1996. E de lá para cá eu sou professor. O professor, ele tem uma audiência que ele fala conteúdo e ele vai ali criando, alimentando uma rede social de ex-alunos que vai propagar que ele é um especialista numa determinada área. Então, isso ajuda muito. Sim. Um advogado que é professor de direito do trabalho, ou previdenciário, ou direito penal, vai ser sempre uma referência. Então, os professores até tinham uma grande vantagem nisso. O podcast tira um pouco da vantagem dos professores, porque você pode ser mais popular do que um professor, Sim. porque sua rede pode ser infinitamente maior a partir do conteúdo que você transmite do seu podcast. Então, pode ser até que alguém confronte o seu conhecimento com o conhecimento de um professor e você entenda, olha, quem deveria ser o professor é este... É o podcaster. É o podcaster. Então, isso é um mundo novo. Verdade. E também tem uma outra questão que a gente pode analisar, é que, de acordo com a nossa legislação, o que estabelece a conduta ética do advogado, no Brasil nós temos restrições a, por exemplo, o advogado fazer propaganda dos seus serviços. Eu recordo, você mencionou aí no início o meu currículo, quando eu fui fazer o PhD nos Estados Unidos, em Nova York, eu andava de metrô o tempo todo. E eu via nas placas no metrô, era assim, 1-800-INNOCENT. Aí, assim, brincava com o número? Para você, porque é o número com a palavra, para você lembrar, assim. Aí embaixo tinha assim, quando você somente tiver direito a uma ligação. Aí você... Era um advogado que não botava nem o nome dele. Botava dizer, olha, era o número. Se você tiver dificuldade na cadeia, você liga para esse número. O único telefonema que você tem é para cá. Ou então, outro que era 1-800... divorce. Assim, quando os... aí embaixo tinha assim, quando os diamantes não são eternos. Ainda brincou com o James Bond ainda. Aí tinha brincadeiras assim, mas é permitido uma propaganda de captação de cliente mais aberta. Isso faz parte da sociedade americana. Aqui existem muitas restrições, mas eu acredito que uma forma de você conseguir uma clientela de forma indireta é você se tornar uma referência numa determinada autoridade, matéria. conteudista. Exatamente. Então, aí fazendo esse contraponto com as autoridades do passado, que eram os professores, que ainda são, mas eu acredito que hoje o professor, se ele não entrar também no veículo, se ele não se atualizar, ele vai ser atropelado pelo volume. Sim. Porque uma coisa é você ensinar para uma turma de 60 pessoas, outra coisa é você pegar e dar uma aula para 100 mil pessoas. Então, e outra coisa, a vantagem de um podcast nesse sentido
é que ele torna relativo o território. Toda a ideia de direito, nós construímos a ideia de direito e de mercado a partir do território, né? O princípio territorial. Então, se eu sou professor do Recife, eu sou conhecido, mas eu não sou conhecido em Santa Catarina. Mas por quê? Porque minha atuação não chega lá em Santa Catarina. Mas a partir de um veículo que você não está em canto nenhum, você está em todos os lugares simultaneamente, graças a esse fenômeno do instantâneo, do online, que você elimina a base territorial. Então, isso é uma grande vantagem também, porque você passa a ter uma abrangência maior. Você pode ser uma referência, não importa onde. Eu acredito que essa é uma grande vantagem. Para o advogado é fantástico e, como você disse, eu estou fazendo uma coisa inédita, mais uma vez, em um outro mercado. Os professores famosos, digamos, quando você se formou, eram os grandes autores de livro que eram conhecidos no Brasil inteiro. Então, quer dizer, os autores eram. Então, hoje, o advogado, que não é nem professor nem autor, ele tem uma oportunidade de aparecer. E o que é legal é que os advogados, assim, muitos gostam de cantar, muitos gostam de tocar instrumento, como é o seu caso, até você toca ali um piano, um violão e tal. E alguns levam isso para a internet de forma lúdica, de forma inteligente. Alguns são bons de oratória, normalmente um advogado é bom de oratória. Então, é um mercado bastante interessante e um novo mundo, um mato alto a se desbravar. Mas enquanto então no cenário político, mais uma vez, que era aquela continuação. Fala para a nossa audiência a sua opinião a respeito disso, então, quando não só o advogado, mas como o político no geral, ou o idealista no geral, tem esse acesso também tão irrestrito a canais como o próprio podcast, criar o seu podcast. Olha, tem o elemento positivo e o elemento negativo, como tudo. Acredito que se você tiver a oportunidade de defender o que você acredita, de demonstrar conhecimento em áreas, de escolher uma causa para que você possa se especializar, para que você possa apresentar propostas, apresentar projetos. O meio ele é muito importante, ele é um meio propício para que você possa propagar suas ideias. Mas o que eu tenho observado, no entanto, é que a forma e hoje o contexto político que nós vivemos, ele não tem... Quem vier com uma proposta de pauta não vai ter o sucesso de quem usa o meio para provocar confronto. Então, por exemplo, se eu defender educação, dizer, olha, o problema do Brasil é a educação. O Brasil não progride, o Brasil está estagnado, o Brasil na prova do PISA, que é o Program for International Student Assessment da OCDE, que a gente está lá parado no tempo. Todo mundo progredindo e a gente parado. Isso tem repercussão na nossa qualidade de vida, na nossa competitividade. Vamos fazer um programa para que a gente possa transformar o Brasil numa potência a partir da educação. Acho que é muito difícil você propagar isso. As pessoas... você vai conseguir atrair algumas pessoas. Pode ser até que sejam muitas pessoas, mas não na mesma quantidade de se você ficar jogando ódio, apostando no oponente. Durante essa campanha que você falou aí, campanha nos Estados Unidos, eu vi uma observação muito interessante de um cientista político norte-americano, que ele... Não vou mencionar o nome dele porque simplesmente eu esqueci. Tá bom. Faz muito sentido. Sim, não, eu diria. Porque quem é esse cientista político? Não me lembro. Mas mas também vou ser honesto de não dizer que fui eu que inventei. Então, eu poderia dizer que é o argumento meu, né? Mas ele defendeu uma ideia que eu concordo. Ele disse que as redes sociais, as mídias, elas constituem... É a primeira vez na história
da política que quem vai com a postura mais agressiva se dá melhor. E aí o que é que acontece? Se você tem um discurso agressivo e você ganha a eleição, você transforma pessoas em pessoas agressivas porque elas querem ganhar a eleição também. Então, antigamente, eu morei nos Estados Unidos e eu me lembro que durante a campanha lá atrás, eu acompanhei a última campanha que eu estava nos Estados Unidos, foi a campanha de Al Gore contra George Bush. Não, depois teve a de George Bush também, a sua reeleição. Mas eu recordo que tinha uma regra que era o seguinte, e isso foi muito patente na eleição de Hillary Clinton. Se você bater muito, você perde. Então, você tem que bater com moderação. Isso não foi o que aconteceu com Trump contra Hillary Clinton. Porque se dizia, ela é mulher, vai bater nela, vai perder, e ele bateu incessantemente. A agressividade foi ao extremo. Mas essa agressividade, eu estou falando aí de um candidato em relação a outro, mas ela passou a ser a agressividade dominante nas redes. E o candidato, quanto mais agressividade, maior o sucesso. Então, o que é que isso acarreta? Um movimento de geração de violência. Não é por outro motivo que no mundo inteiro a polarização ela tem acontecido em grande intensidade. Principalmente porque o mundo se espelha muito no que acontece nos Estados Unidos. Para bem ou para o mal. Então, os manuais de ciência política, de marketing político, assim, os grandes analistas, olha, procura moderação, vai no centro, o centro que tem a maioria. Então, este novo meio, ele inaugurou uma novidade. Pode ser que daqui a pouco haja um certo cansaço e a moderação ganhe de novo. Então, quem usar o meio para o discurso moderado vai ganhar. Então, eu acredito até nisso. Eu me mantenho radicalmente moderado e intransigente no que eu acredito. Mas moderado na forma como deve ser feito do ponto de vista do respeito ao processo, às outras pessoas. Então, não acredito que... Eu nunca transigi nisso. Eu nunca fui assim, se essa é a fórmula, eu vou na fórmula. Eu prefiro aguardar que essa fórmula não dê mais certo para que a gente possa reinaugurar um novo momento na política, onde haja diálogo, onde haja busca de soluções, de problemas. Então, eu percebo claramente isso. Nós podemos dizer, até estamos chegando aqui na nossa reta final, que é um pensamento bastante comum entre todas as áreas. A área da produção de conteúdo mesmo em si e a área de produção de conteúdo político. E o que eu quero dizer? Você disse que existe uma pauta e a pauta ela já não interessa tanto quando a outra questão é comportamento. A impressão é que o comportamento ele acaba se sobressaindo à pauta. Então, a agressão, então o humor, a ironia, os memes, que são todas questões comportamentais, emocionais, na internet no geral, ela reage muito mais. Por vezes a gente produz um conteúdo muito bem produzido, com luz, com efeitos especiais, com tudo mais. Esse conteúdo nem chama tanta atenção. Por vezes o cara pega o celular e sai falando e fala alguma bobeira, ou canta alguma musiquinha, ou veste uma fantasia, ou faz qualquer outra coisa, isso dá muito mais audiência. Então, a impressão que se dá é que o comportamento versus a pauta ou versus o conteúdo acaba perdendo. Tem algumas exceções, como o Frei, que acorda de madrugada e começa a fazer sua transmissão, e todo mundo se assusta porque tem 4 milhões de pessoas assistindo, uma mensagem religiosa, uma mensagem que, na sua essência, fala de coisas boas, mas isso é uma exceção, não é muito comum. Então, você acha que na política também, professor, isso acontece? Por vezes, então, o comportamento ele está passando à frente da pauta. As pessoas não querem saber como que o Trump, e falando dos Estados Unidos, que para a gente até é mais fácil, porque aqui no Brasil é tão polarizado que dá até medo,
Mas falando, o Trump não falou muito de campanha, ele não falou muito do que ele queria para os Estados Unidos, ou o que ele faria, ou como melhoraria a vida das pessoas. Quase sempre a campanha dele foi mais agressiva, foi mais comportamental do que de pauta. Então, faz sentido isso também na sua percepção geral, até como consumidor mesmo de conteúdo e também de conteúdo político? Olha, Trump ganhou, na minha concepção, por basicamente um tripé. Primeiro, ele era a inflação estava elevada, ele dizia, olha, você está pagando mais caro por conta de Joe Biden, então precisa tirar Joe Biden, e eu sou a solução. O segundo ponto era a imigração. Disse, olha, você vai perder seu emprego, isso aqui vai ficar uma desgraça, isso aqui vai ficar violento. A questão da imigração que abriram as fronteiras lá com o México e todo mundo entrando sem limites. Então, conta-se mais de 5 milhões, entre 5 e 10 milhões de novos imigrantes. É um país, né? Então, isso, a população de Portugal inteira, né? Então, o combate à imigração ilegal. Não é a imigração ilegal. E, notadamente, na divisa com o México. Esse foi o segundo ponto, porque os democratas foram mal nesse item. E associado que muitos prefeitos eram democratas e estabeleceram paraísos, assim, era para os de segurança para os imigrantes ilegais, onde o imigrante ilegal ele não havia comunicação com as autoridades federais, que eles eram protegidos por muitos prefeitos, muitas prefeituras democratas, e essas cidades praticamente entraram em colapso do ponto de vista da violência, saques, ou seja, a vida começou a ser deteriorada do ponto de vista da segurança. Então, Trump prometeu resolver o problema da imigração e de um discurso agressivo, né? E, por último, eu acredito que ele se colocou contra a chamada agenda woke. A agenda woke é a agenda que foi criada nos Estados Unidos, ou seja, woke significa acordar, né, em inglês, mas era a esquerda americana, ela começou a pressionar por pautas de diversidade, equidade e inclusão, DEA, né, nos Estados Unidos. Então, tudo tinha que ser levado para... E houve um discurso de lacração, de cancelamento, né? Cancelamento de quem tinha qualquer tipo de fala que pudesse ser vista como racista, que pudesse ser vista como homofóbica. Então, o fato é que isso foi usado politicamente pela esquerda americana. E muito. Para toda ação na política tem reação. Então, Trump foi o representante de parcela expressiva da população americana, que agora está demonstrada que é majoritária, que disse, tem que ter alguém que põe freio nessa pauta, que essa pauta não é a nossa pauta. E aí você vê que tudo ele fala muito e ganha muito espaço quando ele fala sobre questões relacionadas, por exemplo, a tudo que se diz respeito a essa pauta, sim, simplificar, sim, essa pauta, sim, que passou a ser chamada pauta woke. Então, woke. Ele desfazer o que havia sido feito durante os governos democratas, mas essencialmente o seu antecessor, que era o Joe Biden. Então, ele foi visto como sendo o único candidato a combater esta prática de resistência a movimento como o Black Lives Matter, ou seja, ele e abertamente sendo contra, porque quando essa pauta ela chega no início, ela praticamente não tem ninguém que quer ser resistente a ela, para justamente não sofrer as consequências de um cancelamento, sim, de ser taxado de racista, etc. Então ele foi para o confronto e quem analisa muito bem isso, e se alguém quiser acompanhar, é um comediante americano chamado Bill Maher.
esse comediante, ele é liberal, ele é anti-Trump, mas ele analisou bem e antecipou. Ele disse, olha, os democratas vão perder a eleição. Enquanto estiver com a pauta woke, vai perder a eleição. Então, esses 3 fatores, para mim, foram os determinantes para a vitória de Donald Trump. Claro, esse discurso também de defesa do trabalhador americano. Aí uma coisa interessante é que ele conseguiu capturar um eleitorado que era tradicional dos democratas, que era justamente o trabalhador que era chamado blue collars, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores... E que o discurso democrata, como ele entrou numa pauta, que é essa pauta identitária, que é chamada na política, é chamada política identitária, onde a política identitária ela é o oposto da política universal. A política universal tudo deve ser para todos. Então, você tem direito porque todo mundo tem direito. Você deve ter direito porque é acesso a todos. A esquerda tradicional sempre foi assim, ela era universal, mas a pauta era muito a pauta econômica, de dizer, olha, você tem direito a viver melhor, você não pode ser explorado pelo capital. Então, era um discurso econômico, era um discurso, inclusive, de origem marxista. Perceba que o discurso marxista ele não é identitário. A esquerda identitária ela surge depois para dizer, olha, você deve ter direito a isso em conformidade com a sua etnia, com a sua raça, com o seu gênero, e isso divide. Isso não é algo que aglutina todo mundo como todo mundo sendo igual, né? Por isso que tem muita gente que condena as políticas identitárias porque elas segregam, elas dividem mais do que elas unem. Então, essa é uma diferença grande na política americana e que se espalhou para o mundo inteiro. Então, perceba que a resistência à política identitária ela tem ganho força não apenas nos Estados Unidos a partir de Donald Trump, mas ela tem ido para a Europa, na Itália, na França, na Alemanha, em muitos lugares, porque é como eu disse, quando há uma energia política e essa energia política ela começa a ganhar eleições, o ambiente político se move naquela direção. Então, isso é fatal, né? Então, a gente observa o que está acontecendo nos Estados Unidos e vai chegar aqui. Inevitavelmente chega aqui. Então, eu acredito que, por exemplo, a esquerda brasileira ela vai dar uma certa guinada para voltar ao que ela era antes dela abraçar as pautas identitárias. Ela vai assumir mais um discurso de defesa do trabalhador. Então, defesa da diminuição das desigualdades. Por exemplo, eu recordo que em 1988, quando a Constituição foi promulgada, naquela época o que se falava muito era do controle da inflação, mas o grande problema do Brasil que se falava era de que o Brasil tem que desenvolver o país igualmente. As regiões mais pobres deveriam enriquecer. Então, havia uma discussão sobre, por exemplo, desigualdade regional. Esse tema desapareceu. E desapareceu como se o problema tivesse sido resolvido. Tivesse acabado, que é pior ainda. Ninguém fala sobre isso. E o pior, o problema se agravou. Nós temos um problema agravado que não está na pauta, porque a pauta é dominada pela agenda identitária. Então, e aí, para trazer para a realidade brasileira, que isso vai acontecer, já aconteceu na eleição passada para prefeitos, é que o Brasil está, a cada dia, se tornando um país mais evangélico. E os evangélicos, eles se contrapõem à pauta identitária. Muito. Então, quem assiste um debate em qualquer parlamento do Brasil, pode ser uma Câmara Municipal, pode ser uma Assembleia Legislativa, pode ser o Congresso Nacional, vai encontrar que os debates mais acalorados vai ter, de um lado, alguém defendendo uma pauta identitária e, do outro, alguém defendendo uma pauta relacionada a... costumes, religião. A religião, ou seja,
a pauta evangélica. Então, por exemplo, todos os dois grupos querem dominar a Comissão de Direitos Humanos, porque leem direitos humanos de uma perspectiva diversa. Então, isso é um confronto enorme. Esse confronto, aí volta. Ele, lamentavelmente, ele não dá espaço para que haja o entendimento sobre temas que possam resolver os nossos graves problemas. Professor, perfeito. E, pessoal, nosso tema com certeza ia virar para o lado da política. E uma explicação melhor que essa não poderíamos ter. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Foi muito legal e eu tenho certeza que muitos dos nossos alunos também querem ir para o lado político do direito. Então, com certeza, esse podcast vai rodar bastante com eles e muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço. E uma observação final é de que eu percebo que a política ela precisa também ser oxigenada. E a gente precisa mudar o sistema, principalmente nosso sistema eleitoral. Porque eu conheço muita gente, principalmente ex-alunos, mas a minha geração, da Faculdade de Direito, eu acredito que metade da minha turma era vocacionada para a política. E foi fazer direito pensando nisso. Mas quando se depara com a realidade da política, as dificuldades para entrar, para disputar um mandato, para tentar conquistar um mandato, para permanecer, para a necessidade de você se colocar à disposição de um processo que é um processo muito complexo e um processo caro, não apenas financeiramente, mas com riscos efetivos, né? O processo político ele é um processo que exige muita estrutura para que você possa disputar um mandato. Eu percebo que as pessoas desistem do sonho de ocupar um espaço na política. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E por isso que até muita gente, pela frustração até de não entrar na vida política, de não disputar um mandato, termina disputando eleições na OAB. A OAB passou a ser uma coisa... As eleições da OAB são sem sentido, o grau da importância que foi dada. E uma das leituras que eu faço é de que a maior parte dos advogados que fazem e disputam mandatos, disputam eleições para a OAB, têm vocação para a política. Mas não deveriam passar tanto tempo na OAB, deveriam ocupar espaço nos partidos. A gente faria, assim, daria uma grande contribuição à oxigenação da política brasileira. Olha, pessoal, e tudo isso pode ser usado no seu podcast, e você pode usar o podcast para chegar até esse público. Professor André, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, vocês que nos acessam aí de todas as plataformas, manhã, tarde ou noite, não importa, você que nos acessou aí pelo Instagram, muito obrigado. Você que esteve no YouTube, se quiser ouvir a gente também dirigindo o carro, pode ir para o Spotify. Você que está no Spotify e quer dar uma olhadinha no YouTube para ver como a gente é, quem é baixinho, quem é careca, quem é gordo, é só para o YouTube que você vai conferir. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima e tchau.